Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar na leitura de O Telefone Preto, do Joe Hill. Gente, hoje é domingo, dia 24 de julho, e eu tô iniciando mais um vlog de leitura de um livro lançamento aqui no canal. E dessa vez, como eu já mostrei pra vocês, de O Telefone Preto e outras histórias do Joe Hill. Esse daqui venceu a enquete nos stories lá do meu Instagram, vocês votaram pra eu ler nesse daqui. E eu tô bem ansiosa. Joe Hill, eu já contei pra vocês, mas pra quem não sabe, é filho do Stephen King. Então eu tô curiosa pra fazer essa comparação de escrita entre pai e filho, pra ver se ele se inspirou bastante na escrita do pai. E esse livro, pelo que eu me lembro, ele na verdade já tinha sido lançado em 2007, mais ou menos, pelo que eu vi aqui dentro, que um outro título, agora eu não me lembro qual foi o título, eu vou pesquisar e vou deixar aqui na tela para vocês. E agora ele foi publicado novamente pela HarperCollins, com o título Telefone Preto e Outras Histórias. É um livro de contos de terror, se não me engano são 15 contos. O que eu tô mais ansiosa mesmo é o conto que dá nome ao livro, O Telefone Preto, porque estreou o filme no cinema recentemente, foi agora dia 21 que estreou, e eu vou assistir hoje, então eu vou começar por ele. O que é bom num livro de contos é que você não tem a necessidade de ler em ordem, né? Então eu vou começar pelo conto Telefone Preto para eu conferir logo em seguida, mais tarde, a adaptação no cinema e depois já venho fazer a comparação aqui para vocês, para ver o que eu achei da adaptação, se foi bem semelhante ao conto, se foi bom ou não. Aí eu venho contar para vocês depois que eu assistir. O que eu sei sobre esse conto? Que eu me lembro pelo que eu li assim rapidamente, a sinopse na internet e pelo trailer do filme que eu já assisti. Um garoto ele é sequestrado e ele é trancado num local em que tem um telefone preto. Só que esse telefone, ele tá com o fio cortado, ele tá sem linha. Porém, em determinado momento, ele começa a tocar. E agora eu não tenho certeza se esse garoto ele vai conversar com outras crianças ou se ele vai enxergar outras crianças, ele vai se comunicar de alguma forma com outras crianças que já foram mortas, e pelo que eu entendi, por esse cara que sequestrou o garoto. Então tem tudo para ser uma história bem aterrorizante. E eu tô com altas expectativas. E eu vou começar a ler agora. Agora são 12:09. Eu vou ler então esse conto. Esse conto tem 20 páginas só. Então acho que vai ser rapidinho. Aí depois que eu ler, eu vejo se dá tempo de eu vir aqui falar o que eu achei do conto. Depois eu vou almoçar nos meus sogros e mais tarde eu vou conferir a adaptação no cinema. Aí eu retorno com o vlog para contar, para comparar as duas histórias aqui para vocês. Gente, terminei o conto. Só tinha 20 páginas, como eu falei pra vocês. Foi rapidinho. E conto, vocês sabem, ele é mais direto ao ponto, né? Não tem tanta apresentação de personagens, não tem tanta enrolação assim. Então foi muito rápido. Eu achei que seria mais sombria a história, como eu até falei pra vocês. Eu acho que o filme, pelo trailer,
vai ser mais aterrorizante, é capaz de dar medo. A leitura não deu medo nenhum, é bem tranquila. É basicamente a história sobre um sequestrador. Na verdade, a criança, né, que é sequestrada por ele. Mas achei que fossem acontecer mais coisas sobrenaturais. Eu não vou falar muito porque acaba sendo spoiler, porque a história é bem curtinha, né? Então não tem como dar muitos detalhes. Mas é basicamente aquilo que eu falei mesmo. Um garoto ele é sequestrado, fica preso nesse cômodo e lá que tudo acontece. Só que a gente não tem, como num romance, como numa história mais longa, a gente não tem o porquê do sequestrador fazer isso, o porquê que ele escolheu esse garoto, sabe? Um pouco de como foi. O autor até conta bem brevemente que ele tinha sequestrado outras crianças, até o Finney. Finney é o nome do garoto. Ele pensa que ao fazer 13 anos, ele já escapou do perigo, porque esse sequestrador, ele só pegava crianças mais novas, porém ele acabou sendo pego. Mas então a história fica concentrada ali, nesse cômodo onde o Finney fica preso, e a interação entre o Finney e o Al. Al é o nome do sequestrador. Então eu esperava mais. Eu achei que tinha, como eu falei, mais coisa sobrenatural, que eu ia ficar com medo. Mas eu quero saber agora como vai ser o filme. O elenco parece que tá bom. Pelo menos o ator que vai fazer o papel do sequestrador vai ser o Ethan Hawke. E na capa assim, do filme ele tá com uma máscara bem legal, que já dá medo, como eu até falei pra vocês em outro vídeo. Então, mesmo que a história do conto não tenha sido tudo aquilo que eu esperava, mesmo assim eu tô com altas expectativas aí pelo filme. Eu espero que ele seja. Que ele tenha uma história mais assustadora. Porque o legal de uma história de terror, de um filme de terror, é que a gente sinta medo, né? Então eu vou assistir e volto pra contar pra vocês. Como falei, eu vou fazer uma pausa agora na leitura, que eu vou almoçar nos meus sogros. E depois a gente vai ao cinema, e então eu volto pra atualizar esse vlog. Gente, acabamos de chegar do cinema. Agora são 8h09 da noite, ó. E, gente, eu adorei o filme. Adorei. A minha vontade era de voltar lá e assistir de novo. Achei muito bom. Eu falei pra vocês que eu tava... Apesar de eu não ter, assim, achado que o conto foi tudo aquilo que eu imaginei, o filme foi muito bom. Todo o conto, tudo que a gente lê no conto, as falas dos personagens, todos os detalhes a gente encontra no filme. Isso foi bem legal. E como eu tinha acabado de ler, né? Eu li hoje mais cedo e assisti o filme no mesmo dia. É muito bom, porque eu consegui reconhecer várias falas de vários personagens, assim. E foi bem legal. Só que o inverso, né? Tem coisa que tem no filme, mas que não tem no conto. Até porque, como eu disse pra vocês, o conto é curtinho, só tem 20 páginas. Eles precisaram colocar mais cenas, mais detalhes pra ficar mais completinho, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito rápida e ia acabar ficando sem graça. Teve cenas sobrenaturais que eu imaginava encontrar no conto, que eu tinha visto no trailer. Gente, eu adorei. Adorei a interpretação do sequestrador pelo Ethan Hawke. Eu achei que ele foi muito bom. O ator que fez a criança, o Finney, que foi o menino que foi sequestrado, também achei muito boa a interpretação dele. Achei muito bom mesmo, gente. Indico pra vocês. Indico que leiam antes, porque
Muito provavelmente, se vocês assistirem ao filme e depois lerem o livro, não vai ter tanta graça, né? Porque, como eu disse, todo o conto tá no filme. Mas quando a gente faz o inverso, a experiência fica muito mais completa. E o que eu achei legal é que tem referências ao It. E é bem legal porque eu tô lendo It, né? Eu já falei pra vocês que tá sendo a primeira leitura coletiva que eu tô promovendo e teve referência à história. Eu acho que eu posso até falar pra vocês, não sei se vai estragar, porque não é nenhum spoiler, né? É uma cena que tem tanto no livro como tem também no filme, na adaptação de It, que é a cena em que tem o George bem no comecinho, num dia chuvoso, com aquela capa amarela, as botas, as galochas, né, vermelhas. Foi uma referência muito legal à história de It. Dá pra você enxergar algumas semelhanças das histórias do Stephen King, mas não é totalmente igual, tem bastante diferença. E eu gostei muito mesmo do filme. Indico aqui pra vocês que leiam e depois assistam. Agora então tô aqui com o meu cafezinho no Starbucks, porque quando a gente vai no shopping, quase sempre a gente para no Starbucks para pegar um cafezinho. E eu vou descansar um pouquinho e logo mais pego o livro e volto aqui a atualizar a leitura para vocês dos outros contos, né, do livro. Deixa eu ver agora a opinião de quem não leu o conto. O que você achou, Linton, do filme? Cê é louco, foi top demais. Top. Foi muito bom, né? Nossa senhora, bom mesmo. Eu fechei muitos olhos. Você fechou muitos olhos? Não dá tanto medo. Mas ela tem medo, ela fica só assim, ó, senhora. Aqui, ó. Não, tiveram umas cenas meio sobrenaturais lá que dá pra ter uns sustos. Mas não é assim, nossa, que medo. Mas dá uma tensãozinha. Bem mais do que o livro. O livro não teve nada de terror. Fala que é um conto de terror, mas acho que mais pelo sequestro, pela história assim, mas de dar medo, não teve nada. O filme foi bem mais. Foi bem legal. Gostei. Nossa, eu gostei muito. E também o desfecho do filme foi bem bom também. Nossa, muito bom. Referência do It. Nossa, do jeito que eu gosto, assim, ó. Top. Bom, gente, então deu pra perceber que a gente gostou bastante do filme, né? Vocês ouviram aí a opinião do Bruno. Sempre que tem alguma adaptação de um livro que eu li, principalmente se for de terror e suspense, eu chamo ele pra assistir junto, porque ele gosta bastante. A gente praticamente acaba com os filmes de terror e suspense do catálogo da Netflix. Teve um período aí durante a pandemia que praticamente a gente tinha esgotado com o catálogo. E é aquela coisa, por isso que eu falei pra ele lá, que eu perguntei. Eu tampei bastante o rosto, porque eu já até falei pra vocês, né? Que em filmes de terror, eu vira e mexe, eu assisto assim, porque eu sou muito medrosa. E nesse filme, realmente, como ele falou, não tem, assim, não é tanto de dar medo. Mas, enfim, é um ótimo filme. Recomendo pra vocês. E eu já vim aqui pro meu quarto. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, então eu não vou conseguir ler tanto mais hoje à noite. Eu vou ler só mais um pouquinho. Vou então começar agora do primeiro conto, já que eu fui lá pra frente por causa do filme que eu ia ver hoje, né? Pulei inclusive a introdução do livro aqui, ó. E então eu vou voltar pro começo e ler tudo. Talvez eu leia a introdução e mais um ou dois contos, e aí deixo pra continuar amanhã. Mas então eu venho atualizar vocês amanhã sobre o que eu consegui ler hoje. Oi, gente, hoje é terça-feira já, dia 26 de julho. Agora são 10 para as 3 da tarde. Eu espero que não esteja muito barulho de fundo,
porque hoje tá complicado pra gravar, viu? Tava um barulho mó alto de serragem, não sei o que era. E eu arranjei um tempinho, um breve momento que eles pararam na hora do almoço pra gravar o vídeo que vai sair amanhã no canal, lançamentos de agosto. E agora eu vou editar esse vídeo e vou também fazer uma resenha lá pro Instagram. Mas, gente, ontem eu não consegui pegar no livro. Eu não só não gravei nada do vlog, mas também não li nada do livro. O telefone preto. Ontem foi um dia super corrido. Tive bastante coisa pra fazer. Então, aí chegou a noite que eu achei que eu ia conseguir ler pelo menos um pouco. Eu peguei pra ler It, que é o livro da minha leitura coletiva. Eu não tinha lido nada de It no domingo, porque eu fui no cinema. Então, eu peguei a parte que eu tinha que ler no domingo e a parte de ontem e juntei, né, pra ler tudo ontem à noite. Só que eu tava tão cansada que eu tive que ler o parágrafo umas 6 vezes, porque eu acabava pegando no sono, gente, de tão cansada que eu tava. Então, aí depois que eu li a parte do It, eu nem peguei o livro do Joe Hill pra ler. Mas no domingo à noite, quando eu falei pra vocês que eu ia ler um pouquinho, eu acabei lendo bem pouquinho mesmo. Eu li só a introdução. A introdução do livro, ela é escrita pelo Christopher Golden. Eu não conhecia pelo nome, mas aí eu fui ver. Ele é autor de livros de ficção científica, fantasia, e é também roteirista de quadrinhos conhecidos e até de videogame. E eu comecei a ler a introdução meio com receio. Depois que eu li O Colecionador, do John Fowles, o livro ele tem a introdução escrita pelo Stephen King, né? E essa introdução, ela é recheada de spoilers. Mas tá escrito embaixo, né? Tá escrito introdução e tá escrito contém spoilers, ainda bem. Porque, gente, dá muito spoiler mesmo. Então, depois que eu vi essa introdução desse livro, toda vez agora eu tenho um pouco de receio de ler a introdução dos livros. Mas esse daqui, ele comenta um pouco sobre cada conto, os principais temas, o que vai envolver um pouco de cada conto, mas é bem brevemente, não tem muito spoiler, não tem, ainda bem. Ele até fala uma parte aqui que é melhor ele parar de falar, porque ele tem medo de falar demais, ainda bem. Mas então, depois eu li o primeiro conto, deixa eu ver aqui o nome do primeiro conto que eu esqueci. Melhor estreia de terror. Gente, eu achei esse conto meio perturbador. Eu acho que o John Hill, ele tem uma semelhança com o pai dele, viu? Na criatividade para escrever as histórias. Esse conto ele vai falar sobre... É um editor que ele recebe uma história de terror e que ele gosta muito. Só que parece que ele é o único, porque as pessoas que leram repudiaram a história. Só que ele gostou tanto que ele quer conhecer o autor, então ele vai em busca desse autor para negociar a publicação. Então o conto vai contar vai contar pra gente a história desse conto. Então é uma história dentro da história, achei legal isso. E vai mostrar o editor indo atrás do autor desse conto. Eu não achei ruim o conto, mas, como eu disse, achei a história meio perturbadora. Mas tô louca pra continuar. Até onde eu parei na página 34, então tô bem no comecinho. O livro tem 320 páginas, mais ou menos. Mas eu espero adiantar bastante hoje, porque eu quero liberar esse vídeo no canal na sexta-feira agora. Então, quero adiantar bastante a leitura hoje, para dar tempo de sair nessa semana ainda. Bom, então agora, como eu disse, eu vou fazer algumas coisas, vou editar o vídeo de amanhã e mais tarde eu pego o livro para continuar então a leitura. E aí eu atualizo vocês sobre o que eu li. Gente, adivinha?
falhei miseravelmente. Hoje é quarta-feira já, dia 27 de julho. Eu falei ontem que eu ia atualizar a leitura mais tarde, né, à noite, mas não consegui pegar de novo no livro, gente. Mas já tô aqui no meu quarto, agora são 2h48 da tarde e eu vou tirar à tarde aí o resto do dia pra adiantar bastante a leitura de O Telefone Preto. Vou fazer de tudo pra terminar hoje ainda e amanhã eu editar esse vídeo para conseguir liberar para sexta-feira. Vamos ver se eu consigo. E aí eu vou fazer o seguinte, a cada conto que eu ler, eu volto e atualizo vocês. Eu acho que eram ao todo 15, né? Que eu tinha falado antes, 15 contos. Já foram 2, O Telefone Preto e o primeiro, que é Melhor Estreia de Terror. Então faltam 13. Já peço desculpas novamente, espero que esse barulho aí da obra não esteja muito alto, porque continua. Inclusive tô aqui com o meu fone, eu vou ler escutando um barulhinho de chuva, pra não ficar esse barulho aí da rua na minha cabeça, porque senão eu vou desfocar da leitura. Eu não sei se vocês são assim, mas para eu desfocar, qualquer barulhinho já basta. Eu queria mostrar para vocês que apareceu no outro dia, quando eu sentei aqui na cama, uma coisa que eu comprei no Prime Day, no site da Amazon, que é isso daqui. Eu vou virar a câmera, que eu comprei e achei bem interessante. Peraí. Ó, esse daqui é para você apoiar assim, no colo ou em algum lugar mais alto, né? Aqui tá muito baixinho. Eu sempre coloco no colo. Mas aí você pode apoiar o livro. Ele fica aberto aqui. Tá vendo? Eu achei isso muito legal, principalmente para ler aqui na cama, quando eu encosto aqui na cabeceira, eu fico com isso aqui no colo. E aí só segura, e principalmente calhamaço, sabe? Eu achei muito legal. Ó, é dessa marca aqui, ó, Moco. Não sei, eu nunca tinha visto. Eu entrei no site durante o Prime Day e vi. Aí pode abrir, ficar assim mais compridinho aqui, e pode até colocar o notebook, né? Abre o notebook aqui e aqui fica a tela. Achei muito legal. Assim, ele é baratinho. Ó, tem até um bolso aqui, se você quiser colocar, sei lá, o celular. Deixar aqui, ó, enquanto você tá lendo. Não sei, ou até, não sei se um tablet aqui ficaria legal pra assistir. Não aqui dentro, mas aqui sim, aqui dá pra colocar até tablet, aqui na parte apoiado, que nem o livro, ou até o Kindle. Achei bem interessante. Aí eu falei, deixa eu compartilhar com eles, porque eu tava em busca de alguma coisa, porque eu leio com os travesseiros apoiados aqui no colo, né? Só que faltava alguma coisa para apoiar as costas do livro. Então eu vi isso daqui no site e achei legal. Eu não lembro quanto eu paguei, tava na promoção, que foi durante o Prime Day, né? Mas eu vou procurar. E aí, se eu encontrar o preço, eu passo pra vocês. Mas agora, vou parar de falar, vou pegar o livro pra ler, pra também vocês, se esse barulho estiver alto aí na rua, não ficar no ouvido de vocês. Então, bora começar. O segundo conto que eu vou começar agora chama Fantasma do Século XX. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Fantasma do Século XX. Então, bora lá começar.
Gente, fiz uma pausa ali pra fazer um chazinho, como vocês viram, e pegar uns biscoitos. Porque eu tava lendo aqui o conto. Gente, tava me dando um sono. Não porque o conto seja muito ruim. Calma, vamos chegar lá. No comecinho do conto, ele passava uma ideia de que podia ser bem assustadora a história, porque é sobre um fantasma, né? O fantasma de uma mulher que morreu dentro da sala do cinema e parece que ela ficou presa lá naquela sala. E ela aparece eventualmente em algumas sessões de diferentes filmes para algumas pessoas. Então, quando eu vi isso na primeira página, eu achei que, e do jeito como estava escrito, assim, eu achei que podia ser uma história bem assustadora, né, de fantasma, que ela poderia fazer alguma coisa com as pessoas lá na sala do cinema. Mas, conforme foi passando a história, no decorrer aí do conto, não foi nada do que eu esperava, não tem nada de assustador. Pelo contrário, se eu parar pra pensar muito em alguns personagens, o que aconteceu com alguns personagens, principalmente essa mulher que se tornou fantasma aí do cinema, a história acaba sendo até triste e melancólica. Então não tem nada de terror, a não ser a questão de ser de fantasma, né? Por isso que talvez se encaixe aí numa história de terror, mas fora isso, não tem nada de sombria a história, assim. Então, eu esperava um pouco mais, não gostei tanto, assim, mas não é de todo ruim o conto. Vamos lá, agora, enquanto eu tomo meu chá e como meus biscoitos, eu vou ler o conto Pop Art, que na ordem, né, do livro, esse daqui é o terceiro. Então vamos lá. Gente, terminei o conto Pop Art e a primeira coisa que eu tenho que falar é que o autor, ele realmente tem uma semelhança com o pai de criar histórias bizarras que acabam no final não dar tão errado quanto a gente imagina. Esse daqui, esse conto até que foi bonitinho, foi uma história interessante sobre amizade e companheirismo. A parte bizarra fica por conta de que o melhor amigo aqui do personagem é um garoto inflável. Sim, bem esquisito. Nunca tinha visto isso em nenhum livro, mas é isso. O personagem, ele é inflável, mas é um ser vivo. Eu gostei, por incrível que pareça, gostei do conto, até anotei aqui uma citação. Vou ler aqui pra vocês, que eu achei bem interessante. Você não ia querer fazer isso, deixar esse mundo para nunca mais voltar. Mas vou ter que fazer isso de qualquer forma. Todo mundo vai ter que fazer isso. Você vira um astronauta, quer goste ou não. Deixa tudo para trás e vai em direção a um mundo do qual você não conhece nada. É assim que funciona. Achei bem legal essa citação. Então, para vocês verem que tinha tudo para ser um conto esquisito, mas traz uma mensagem bonitinha. Então, mais um conto aqui do livro que não tem nada de terror. Então, a gente já consegue tirar uma conclusão, que o livro, ele não é um livro de terror. Ele conta vários tipos de histórias, tem vários tipos de contos aqui. É que o Telefone Preto, por ser um conto de terror, a gente já imagina que as outras histórias, então, vão ser assim também. Mas, como eu disse, até o próprio conto, o Telefone Preto, ele é de terror, mas ele também não é tão aterrorizante, né, a história, como eu disse. Então, vamos pro próximo conto. Deixa eu ver aqui o nome do próximo. Você ouvirá o canto do gafanhoto. Vamos ver como é que vai ser esse daqui. Se vai ter alguma coisa bizarra, que nem o garoto inflável. Mas foi um conto bonitinho, então valeu. Gente, conto finalizado. Na verdade, eu terminei e fui jantar. E agora eu tô voltando. Esse conto, ele me lembrou muito Metamorfose, o livro
do Franz Kafka, porque aqui o personagem ele também se transforma em um inseto. Eu não vou falar de novo que foi bizarro para não ficar repetitivo, mas pensem num adjetivo sinônimo aí, porque também foi. E só que aqui a diferença é que o personagem se transforma em um gafanhoto. E eu achei esse conto bem nojento, gente. Nossa senhora, eu não sei como que é Metamorfose. Eu ainda não li. É um clássico. Então, se ele é um livro clássico, é porque deve ter agradado bastante gente, né? Mas eu fico só pensando, porque nesse livro parece que o personagem se transforma em uma barata, né? Mas eu não sei qual que é a mensagem que o autor quis passar. Então, eu vou me ater somente à história desse conto aqui. E esse conto foi bem nojento. Bem nojento. Antes mesmo do garoto se transformar num gafanhoto, já era nojento o que ele fazia. Eu não vou entrar em detalhes. Aliás, não tem como eu entrar em detalhes muito nas histórias aqui, quando eu vou contar para vocês, porque são contos muito pequenos, né? A maioria tem em torno de 20 páginas. Então, se eu for falar muito a respeito dele, vai acabar sendo spoiler. Então, qualquer coisinha que eu falar a mais vai acabar revelando mais do que deveria. Mas, nossa, gente, a palavra que descreve esse conto é nojento. Eu nem sei o que dizer mais. O nome do conto eu tinha falado pra vocês antes, né? É Você Ouvirá o Canto do Gafanhoto. E agora, vamos ver qual que vai ser o próximo que eu vou ler. Chama Os Filhos de Abraham. Peraí que eu vou virar. Vamos ver qual vai ser a bizarrice da vez. Será que vai ter alguma coisa assim? Bom, vou deixar pra dar minha opinião sobre o livro no geral só no final. Por enquanto eu vou falar só sobre os contos, tá? Então bora começar esse daqui e já volto pra contar o que eu achei. Gente, e se eu falar pra vocês que eu já tô ficando com sono? Agora são, deixa eu ver aqui, pouco mais de 10 horas, 10h20. Mas vamos lá, vamos seguir firme e forte. Vamos ver até qual conto eu vou conseguir chegar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o livro hoje, gente. Eu tô bem próximo da metade, deixa eu ver. Não, ainda faltam umas 40 páginas pra metade. Bom, vamos ver. Mas então eu li o conto Os Filhos do Abraham. E eis minha surpresa que eu descubro que esse Abraham é o Van Helsing. Isso não é um spoiler, eu acho, porque tá na segunda página do conto. E apesar de fazer uma boa referência ao Drácula e trazer um grande personagem da história desse clássico, a história do conto vai citar vampiros, mas não é a parte central do conto. Aqui a história vai girar em torno do relacionamento entre o Abraham e os seus 2 filhos, o Max e o Rude. É isso que dá pra falar. Não dá pra se estender mais do que isso, porque aí eu vou acabar dando spoiler. Foi um bom conto esse, e acho que a maioria das pessoas, quando descobre que é sobre a família Van Helsing, imagina uma coisa como eu imaginei. Mas é bem diferente do que eu pensei que fosse. Mas foi bom, foi interessante. Então agora o próximo que eu vou ler é o Melhor Que Lá em Casa. Chegando então na metade do livro. Já volto para falar com vocês a minha opinião. Gente, enfim cheguei à metade do livro. Eu terminei o conto. Enquanto eu lia esse conto, eu deixei a câmera carregando. Então, agora já passou um tempinho. Já passou da meia-noite. Mas deixa eu contar pra vocês, então, sobre o último conto que eu li, que é o Melhor Que Lá em Casa. Esse conto, ele é narrado
por um garoto que aparenta ter um tipo de transtorno intelectual. E a gente vai ver como ele passou por algumas situações. Ele conta alguns momentos da sua vida junto com outras pessoas e como ele reagiu, o que ele sentiu, como ele enxergou. Eu já li outros livros que tinham personagens que tinham um transtorno do espectro autista. Por exemplo, a passarinha, não lembro agora se é a passarinha ou se é passarinha só. A protagonista tem essa condição e ela narrando a história é bem curioso a gente ver a forma como ela enxerga as coisas. Eu gostei bastante desse livro. E esse livro aqui, então, nesse conto, aliás, a gente vai ver esse personagem contando alguns momentos da sua vida. Foi um bom conto. E aí, depois que eu terminei de ler esse, já cheguei no conto Telefone Preto. Seria o próximo conto, mas eu já li. Então, o seguinte é Entre as Bases. E aí já chega na página 161. O livro tem 319 páginas, então chegamos na metade. Porém, eu não consigo ler mais nada agora, gente. Eu tô aqui só ouvindo a Mia roncar e ficando também com sono, que nem ela. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Olha ela ali, ó. Lindinha. Dá pra ver que ela tá com uns colantes no rosto. Ela tomou banho hoje. Coisa mais linda, né? Então é isso, gente. Por hoje, eu acho que eu vou parar. E aí amanhã eu leio os contos que faltaram. Deixa eu ver quantos. Faltaram 8 contos, então já foram 7 contos lidos e faltam 8. E amanhã, então, eu termino e venho atualizando vocês, assim como eu fiz hoje. Conforme eu leio, eu volto e conto. Eu acho que é mais fácil, né? Assim, depois que eu leio um conto, venho conversar a respeito do que ler todos e depois falar no final, porque pode ser que eu misture e não lembro de detalhes, assim, de cada um. Acho que é mais fácil falando um por um e no final eu falo minha opinião final sobre o livro. Então é isso, bora agora descansar, que eu tô morrendo de sono já. Oi, gente, hoje já é quinta-feira, dia 28 de julho, agora são 5h13 e eu não consegui aparecer mais cedo porque hoje teve faxina aqui em casa. Quinta-feira é dia de faxina aqui, então por isso que eu só comecei a gravar de tarde. Eu terminei de ler agora o conto, deixa eu ver o nome que eu esqueci, Entre as Bases. E, gente, a história do conto tava boa, tava legal, tava ficando interessante, só que aí, de repente, acabou. Sabe aquele livro que a gente lê assim, a história prende a gente, você tá interessado, aí, de repente, do nada, a gente pensa, ué, terminou assim? Foi isso. Ou eu não entendi a moral da história, ou então realmente o conto acabou sem de fato ser concluído. Não sei, achei que faltou algo mais. Aqui vai contar a história do personagem White. Ele trabalha numa locadora de vídeo. Ele tem algumas dificuldades, agora eu não entendi se é uma dificuldade de escrita ou uma dificuldade de fala, mas ele era bem solitário, assim, as pessoas tiravam sarro dele, e aí acontece algo nessa locadora, e aí ele sai
depois de um dia de trabalho e se depara com uma cena bem estranha. E aí, como eu falei, tava bem legal essa parte. Mas quando acabou, eu achei que faltou alguma coisa. Parece que acabou no meio da história, assim, sabe? E isso acabou atrapalhando um pouco. Pra mim, o conto tinha tudo pra ser bem interessante. Mas do jeito como acabou, achei que faltou algo mais. E agora, o próximo conto que eu vou ler se chama A Capa. Bora lá, então. O tempo já está começando a mudar e a rinite já quer dar o ar da graça por aqui. Bom, terminei de ler o conto A Capa. E, gente, esse é sombrio. Esse daí, a gente se depara com maldade, com rancor, ciúmes. Mas eu gostei desse daí. A gente vai ver um pouco sobre o relacionamento entre dois irmãos, o Eric e o Nick, as suas diferenças, o que um conquistou e o outro não conseguiu, a rivalidade que acabou se formando entre eles. E tem esse nome, A Capa, porque quando eles eram crianças, um deles, o Eric, ele tinha uma capa que era tipo capa de super-herói e que ele até achava na época que era mágica. Mas depois eles cresceram, ele achou que essa capa nem existisse mais. E depois de adulto, ele acaba encontrando a capa. E a partir desse momento, ele fica com uma nova perspectiva das coisas. Pra não entrar em detalhes, pra não passar nenhum spoiler. Eu gostei desse daqui. Achei um conto bom. E agora, o próximo que eu vou ler aqui no livro, peraí. Ai, meu Deus, com uma mão só. Ó. Último Suspiro. Vamos ver como é que vai ser, já venho contar pra vocês. Bom, vamos então à minha opinião sobre O Último Suspiro. Eu gostei desse daqui também, gente. Ele é diferente, achei criativo. Também tem o seu lado sombrio aqui na história. No conto, um senhor de 80 anos que foi médico, ele abriu um museu onde ele expõe a sua coleção de últimos suspiros. É o último som / não som de alguém antes dessa pessoa morrer. É difícil de explicar, só lendo mesmo. Mas eu gostei desse daqui. O próximo, gente, é muito curtinho, ó. Chama Natureza Morta e só tem 2 páginas de conto. Aliás, Natureza Morta é o nome daquele livro, né, da Louise Penny, com o Inspetor Gamache. Então eu vou fazer assim, eu vou ler esse conto e o próximo, que é o Café da Manhã da Viúva, e aí depois eu volto pra falar sobre os dois, né, já que o Natureza Morta é bem curtinho. Mas antes eu vou fazer uma pausa pra eu jantar, então aí depois eu leio esses 2 contos e volto. Pronto, já me encontro alimentada, já jantei, já li os 2 contos que eu ia ler, o Natureza Morta e o Café da Manhã da Viúva. Natureza Morta é um conto só de 2 páginas e é o mais curto que eu já li aqui no livro. Lembra que eu falei que ele tinha o mesmo nome daquele suspense policial da Louise Penny que é do Inspetor Gamache? Então, a única semelhança entre os dois é que lá no romance, a vítima é encontrada num bosque conhecido por ter várias árvores. E aqui, a história é sobre árvores, mas assim, a semelhança para na árvore, porque não tem, acredito eu que não tem nada a ver, eu não li ainda o romance da Louise, mas esse daqui é um conto ok, não é ruim nem bom, nem dá pra falar muito sobre a história. Aliás, não dá pra falar nada, porque qualquer coisa que eu falar já vai ser praticamente a história inteira, já que o conto só tem 2 páginas. Mas é ok, não achei nada demais, assim. Já o Café da Manhã da Viúva, eu gostei. Ele começou de uma forma mais tranquila, mas quando o personagem se depara com 2 meninas numa floresta, eu já desconfiei de alguma coisa assim meio sinistra. E no final só se confirmou. O nome do garoto é Killian. Pelo que eu entender, ele
vivia nas ruas. Ele era bem humilde e ele tinha acabado de perder. Eu não sei se é primo, é um amigo. Então ele ficou sozinho. E ele costumava ficar ali perto do trilho do trem, para quando o trem passasse, ele entrasse naquele vagão aberto na lateral, sabe? E aí depois, a mesma coisa, quando chegasse no local onde ele queria descer, ele saltava. Enfim, é isso que dá pra falar. Eu gostei. O final foi bem medonho. Foi legal o final. Acho que dava pra ser uma história de um romance bem legal. Dava pra ampliar essa história. Ia ficar interessante. Uma história de terror bem macabra. E antes de eu começar o próximo conto, que se chama Bobby Conroy, Volta dos Mortos. Aqui, ó. Antes de eu começar isso daqui, eu queria mostrar pra vocês que eu tô aqui com o notebook aberto porque o meu marido tá fazendo live na Twitch. E eu queria mostrar como fica aquele apoio que eu falei que eu comprei no Prime Day, como fica o notebook nesse apoio. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui o notebook, ó, e ele fica encostadinho aqui. Então não tem perigo, sabe, do notebook dançar aqui. E ele fica bem certinho, ó, tá vendo? Eu achei bem legal esse daqui, tanto para o apoio do notebook quanto dos livros. Eu vou até mostrar para vocês como é que fica com o calhamaço. Eu comprei pensando no calhamaço, porque com o projeto dos calhamaços eu tenho lido bastante, né? Então eu comprei pensando nisso, ó, quer ver, ó? Como fica. Ai, que legal. Tá vendo? O calhamaço, ele fica aberto aqui. E aí, apoiado, você não precisa ficar segurando, né, o baita calhamaço na mão, pesando. É só apoiar aqui e ler. Achei muito legal. Esse daqui é muito prático. Quando eu vi, eu logo pensei nisso, sabe? Na ideia de apoiar os calhamaços. Esse aqui é o calhamaço da vez. Eu falei pra vocês, né, que ele tá sendo a minha primeira LC que eu tô promovendo lá no Insta. Tá o link. Quem quiser se juntar. Apesar que agora a gente já tá em quase 50%, mas fiquem à vontade aí se quiserem se juntar a nós. Nós vamos terminar no final de agosto. Pretendemos, né? Como eu falei, meu marido tá fazendo live, então se vocês ouvirem, né, é ele conversando na live dele. Se vocês ouvirem uma voz, ele tá jogando Resident Evil. Então, bora lá começar. Bobby Conroy, Volta dos Mortos. Esse daqui ou vai ser algo engraçado, ou também vai ser um tanto medonho, né? Depois eu comento com vocês. Gente, terminei então o conto Bobby Conroy, Volta dos Mortos. Esse conto até que foi bonitinho. Ele foi um conto com humor, romance. Aqui o Bobby ele vai trabalhar como figurante na gravação de um filme. Ele vai ser um zumbi. E lá ele encontra a Harriet, de quem ele gostou bastante na época do colégio. Chegaram a namorar e de quem ele nunca conseguiu esquecer. O conto então vai girar em torno desses dois personagens e vai se passar quase por inteiro dentro desse shopping, que é onde está acontecendo a gravação desse filme. Eu gostei desse daqui, achei o conto legal. Agora, gente, estão faltando só 2 contos. O próximo aqui é A Máscara do Meu Pai. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os 2... E aí depois eu venho dar minha opinião sobre cada conto. E aí já dou minha opinião final sobre o livro. Oi, gente, sextou por aqui. Hoje é dia 29 de julho. E o último dia desse vlog, porque eu vou encerrá-lo. Hoje eu terminei de ler, então, os 2 últimos contos ontem à noite. De Telefone Preto e Outras Histórias. Só faltavam 2, como eu falei pra vocês. Que eu ia ler os 2 já e depois comentava com vocês, que foram, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para não esquecer, foram A Máscara do Meu Pai e Internação Voluntária. Vou falar primeiro sobre os contos, depois eu faço uma conclusão sobre o livro. A Máscara do Meu Pai foi um conto bem, assim, fantasioso.
Uma família formada pelo pai, a mãe e o filho foram para a casa de veraneio da família, fugindo de umas pessoas do baralho. Ela falava assim, a mãe, as pessoas do baralho. E lá a regra era usar máscaras. Assim que chegaram na casa, os pais falaram que lá tinha que usar essa máscara, a casa era cheia de máscaras, e que o menino também tinha que usar, porque eles estavam fugindo dessas pessoas do baralho, e assim eles não o reconheceriam. E as imagens que apareciam no baralho, que eventualmente aparece lá um jogo de baralho, tem uma cena que estão jogando baralho, e as imagens, as figuras do baralho eram como se fossem os vilões. Foi o que deu a entender no final do conto. Então eu achei assim, foi um conto bem fantasioso. Teve sim o seu lado mais sombrio, principalmente quando chegaram lá na casa de veraneio e mais pro final do conto. Foi um conto legal esse. E o último, A Internação Voluntária, foi o maior conto do livro e um dos melhores contos também, na minha opinião. Aqui nesse conto, Morris era um personagem que sofria de esquizofrenia e gostava de construir coisas utilizando vários objetos. Podia ser dominós, podia ser copo descartável. E uma das coisas que ele gostava de fazer era construir fortes, cheio de labirintos, com caixas de papelão, que quando uma pessoa entrasse nesse forte, ela poderia se perder e parecer que estava em outro lugar. Isso desde quando ela era criança. Quando ele já era adulto, ele construiu um forte desse e logo em seguida entraram em contato com o irmão dele, com o Nolan, para relatar o desaparecimento do Morris. E assim, depois que aconteceu isso, o Nolan resolveu escrever como se fosse um relato das coisas que aconteceram na vida dele e do irmão, desde a infância, os principais pontos que ele nunca contou para ninguém. E esse relato acabou sendo a história que a gente lê aqui, a história do conto. Então eu achei bem interessante essa história. Foi, como eu disse, um dos melhores contos aqui do livro, na minha opinião. E talvez eu tenha achado isso, tenha tido essa opinião, porque nesse conto eu consegui enxergar aquela coisa de começo, meio e fim da história, sabe? Como eu falei pra vocês, já entrando um pouco dando a minha opinião geral do livro, eu já tinha comentado com vocês que eu achava que alguns contos aqui, algumas histórias, o autor ele terminou de maneira bem brusca, sabe? Tiveram casos de que eu achava que quando a história tava chegando assim na parte boa, naquela parte que parecia que ia acontecer alguma coisa assim, sabe? No clímax da história, de repente acabava. Então, e aí eu sentia falta de um pouco mais. Eu comentei com vocês outras vezes que eu não sou de ler tantos contos. Até que nos 2 últimos anos, por causa do meu projeto do Stephen King, como eu já contei pra vocês, eu acabei lendo até que esse daqui acho que é o 4º livro de contos que eu leio em 2 anos. E se for parar por toda a minha experiência e minha bagagem de leitura, foi muita coisa. Eu não sou realmente uma pessoa de ler contos, então talvez essa coisa de eu sentir falta de um pouco mais se deva a isso, né? Mas fazendo uma comparação com o Stephen King, que foi o outro autor que eu li os últimos contos, né, os últimos livros de contos, eu não senti essa falta de conclusão na maioria dos contos do Stephen King. E nesse livro aqui, eu achei que alguns faltou, sabe, essa conclusão. Mas assim, de modo geral, a minha opinião sobre o livro. Eu gostei do livro, é um bom livro. Não é o estilo de livro que eu mais gosto de ler, como eu acabei de falar, né? Porque são contos e não é a minha preferência. Mas
Ele é dado como um livro de histórias horripilantes, contos de terror. Por ser a maioria de fantasmas, até que esse livro ele se chamava Fantasmas do Século XX. Ele foi lançado a primeira vez em 2005 com esse nome. Em 2005 ele foi lançado, acho que lá no Reino Unido, se não me engano, que eu li. Em 2007 foi nos Estados Unidos. E aí recebeu o nome de Fantasmas do Século XX. E agora está sendo relançado com esse novo nome, né? Telefone Preto e Outras Histórias. Mas, apesar de a maioria das histórias ter essa coisa de fantasma, ter um detalhe, assim, mais sombrio, eu não achei que é um livro de histórias que dão medo, sabe? Eu não me recordo agora, mas vocês viram aí no decorrer do vlog os meus relatos, né, sobre cada conto. E não teve nenhum que me fizesse me arrepiar de medo, sabe? Como, por exemplo, aquele conto do livro Stephen King da vovó. Eu não lembro agora o nome, mas eu falei sobre ele com vocês. Esse daí, sim, é de arrepiar e de dar medo. É um baita conto de terror, que foi no último livro de contos que eu li dele. Mas esse daqui, eu não tô fazendo comparação de o que é melhor ou pior, tá, gente? É só uma questão de dar medo mesmo. Eu achei que esses daqui, ele tem o lado sombrio, tem o lado horripilante, mas porque envolve algumas características de histórias de terror, mas não porque dão medo, entendeu? Eu até falei pra vocês que tiveram contos que foram mais emocionantes, não que me fizeram chorar, mas, por exemplo, o conto do Pop Art. Eu até tirei aquela citação que eu contei pra vocês aqui, até compartilhei com vocês nos stories lá no Instagram, quando eu li. Teve também o outro conto, deixa eu lembrar agora o nome, deixa eu ver aqui. O Bob Conroy Volta dos Mortos. Esse também achei uma história até que bonitinha, que envolvia aí um pouco de romance entre os dois principais personagens. Então, assim, de fato, não são histórias de terror que fazem, que amedrontam. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu gostei da escrita do autor. Eu achei que tem uma fluidez, é bem gostosa de você pegar para ler, assim. É legal, livro de conto não necessariamente você precisa seguir a ordem e sentar e ler todos de uma vez. Você tem a facilidade de pegar e ler um conto hoje, se você quiser prosseguir com outra leitura de um romance, você pode, aí você pega outro dia um outro conto para ler. Que nem eu não comecei pelo primeiro, como vocês viram, eu comecei pelo Telefone Preto para eu poder assistir o filme lá no cinema no domingo. Então tem essa facilidade, né, de você poder escolher o conto que você quer ler, enfim. Então eu achei a escrita dele bem gostosa, eu gostei, tenho vontade de ler outros livros dele. Ele é um autor bastante elogiado, não só por conta de ser filho de quem ele é, mas pelos trabalhos dele. Aqui, inclusive, esse daqui parece que foi o primeiro, tá, gente? O primeiro trabalho do autor, com aquele nome que eu falei, Fantasmas do Século XX, lá em 2005. E esse daqui, ele... Deixa eu ver onde que eu li. Aqui, ó. Contos Fantásticos e Aterrorizantes do autor de Nosferatu. Então, quando eu fui pesquisar, em vários lugares, tá falando, né? Autor de Nosferatu. Então, parece que esse livro aqui do autor, o Nosferatu também, é uma obra que se destaca dele. Eu preciso conhecer. Eu tenho outro do autor aqui na estante. Acho que é A Estrada da Noite. E até numa edição bonita, eu mostrei pra vocês quando chegou aqui na estante. É uma edição da Arqueiro, capa dura, bem bonita. Então esse provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler do autor. Então eu fiquei com vontade de ler outras histórias dele. E ele tem, fazendo uma comparação agora com o Stephen King, já que é filho do homem, vamos lá. Ele tem umas semelhanças, como eu falei no decorrer do vlog, ele tem essa capacidade de criar também histórias bizarras, como o King faz, e no final das contas acabar dando certo, como foi o caso do menino que virou gafanhoto, ou então
o conto pop art que o personagem, ele era um garoto inflável. Era um garoto inflável. Imagina, onde a gente vai pensar numa história que o personagem é inflável e isso vai dar certo. E deu. Então ele tem também umas ideias meio bizarras, que nem o King, que no fim das contas deram certo. E assim como o pai, ele é conhecido, né, de criar essas histórias mais que vão pro lado de terror, mais sombrias. Então, essas são algumas semelhanças entre os dois. Mas a parte da escrita, dá para notar a diferença. Eles escrevem de maneira diferente. Eu achei que o Joe Hill, ele não tem esse lado de... os devaneios, sabe? Do King. Ele não é tão descritivo quanto o pai, assim, eu acho. Esses pontos eu acho, assim, que são semelhantes mesmo, que eu já falei. Tô vendo aqui o que mais que eu anotei pra falar com vocês, mas eu acho que é isso. Eu até coloquei aqui que em alguns contos, por causa dessa minha sensação de não ter havido uma conclusão, de ter acabado de forma brusca, me deixou até na dúvida se eu consegui captar a moral da história, sabe? Às vezes eu tava esperando alguma coisa acontecer, e aí como não aconteceu, eu pensei... Eu parei pra pensar assim, será que então eu entendi o que o autor queria passar? De fato, eu achava que era uma coisa e podia ser outra. Então, algumas vezes eu fiquei com essa dúvida, justamente por causa dessa forma de concluir do autor. Mas assim, pode ser uma sensação minha, pelo que eu já falei, por ser contos, e eu não tenho tanta experiência com contos assim. É só a experiência que eu tenho. Eu li na minha adolescência pra escola, mas já faz muito tempo, eu nem lembro. Essa é a minha experiência com o Stephen King. Então, é a única comparação que eu tenho pra fazer com relação a contos. Se vocês leram esse livro aqui também, Telefone Preto, e outras histórias, e têm o costume de ler contos, deixa aqui embaixo nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês acharam da forma como o autor concluiu os contos, o que vocês acharam das histórias. Eu achei que foram, gente, boas histórias. Então, de modo geral, eu gostei do livro. É um bom livro e recomendo para quem gosta de ler contos e histórias que tenham detalhes sombrios, mas que não vão dar medo. Não tem nada assim que vai te deixar arrepiado de medo, como eu já contei. E assistam ao filme Telefone Preto. Leiam o conto se tiverem a oportunidade antes de assistir o filme, porque o conto inteiro tá no filme. Eu achei isso sensacional. A gente que é leitor, a gente tem essa mania, né, de ler a história e querer ver a história que a gente leu no filme ou na série, né, na adaptação. E muitas vezes a gente não vê e a gente acaba se frustrando. Eu sei que tem a questão de ser uma adaptação, não é? Não necessariamente, eles não têm obrigação de fazer certinho cada detalhe, mas é legal quando a gente vê que a gente consegue reconhecer. Eu não sei se eu comentei aqui no dia que eu assisti, mas eu reconheci falas, gente. Nossa, eu escutei da boca dos atores as mesmas falas que os personagens tinham aqui no conto. Então isso eu acho sensacional. Então a oportunidade, se vocês tiverem, de ler o conto antes de assistir ao filme, seria muito bom. Porque às vezes o inverso vai prejudicar um pouco e vocês não vão gostar, talvez não vão gostar tanto assim do conto depois de ter assistido ao filme. Mas assim, de qualquer forma, assistam o filme, porque é muito bom mesmo. A atuação do Ethan Hawke como sequestrador, eu achei muito boa. Pelo que eu vi, é o primeiro vilão que ele faz no cinema. Ele fez um antagonista na série da Disney, Cavaleiro das Sombras. Esqueci agora o nome da série. Mas ele fez um antagonista lá, mas foi na TV. E agora é o primeiro papel dele como vilão no cinema. E eu achei muito bom. Então, recomendo que vocês assistam. Tiveram cenas
pra assustar, mas não pra ter medo. Então, mas achei muito bom. Recomendo que assistam o filme e também indico para quem gosta de histórias com detalhes sombrios e contos que para lerem esse livro aqui também. Se fosse para eu dar uma nota agora pro livro, sem pensar muito, eu não gosto de fazer isso, tá, gente? Por isso que muitas vezes eu não falo de notas aqui nos vídeos para vocês, em vlogs, assim, porque eu gosto de ler e amadurecer a ideia na cabeça, sabe? Pensar melhor para até chegar numa nota final. Mas se fosse assim para eu falar uma nota agora, sem pensar demais, eu daria entre 3,5 e 4, tá? Eu achei assim um livro bom, mas não achei brilhante, não foi um livro que eu amei, mas recomendo sim para vocês e tenho vontade de ler outros livros do autor. Bom, então encerro o vídeo, o vlog de leitura aqui agora com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vlog assim um pouco diferente dos outros porque ele se prolongou, né, em uma semana aí quase. Eu achei que a semana fosse ser de uma forma, mas acabou sendo de outra, foi bem corrido, tiveram dias aí que eu não consegui pegar o livro pra ler, não consegui fazer takes, por exemplo, fazendo um café, alguma coisa assim. Fiz um bem pouquinho dessa parte, mas espero que vocês tenham gostado da mesma forma. Teve a diferença também de que eu fiz várias atualizações, né, por causa dos contos, eu quis parar pra falar em cada término de conto. Então, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm vontade de ler, tá bom? E não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, que ajuda bastante. O YouTube acaba entregando para mais pessoas quando vocês deixam o like, quando vocês comentam. Isso ajuda bastante aqui o canal. E compartilha com seus amigos se eles têm interesse, se eles têm curiosidade de saber um pouco mais sobre o livro. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.